Bom dia, queridas e queridos. Estamos aqui mais uma vez na gravação dessa aula. Vamos iniciar hoje nossa aula do sexto ano. Já iniciamos, inclusive, esse capítulo 10, porém não concluímos ele, porque não deu tempo. Então eu vou iniciar de novo, vou trabalhar ele mais detalhadamente, né? E vamos concluir esse capítulo 10 como um todo agora, né? É bom porque a gente começar ele de novo, porque aí vai tirando algumas dúvidas, né, do que a gente não concluiu na aula passada. Aí a gente começa de novo aqui e conclui esse capítulo todo hoje, né? Iniciaremos também o capítulo 11, se der tempo, mas provavelmente vai dar, ok? Capítulo 10 refere-se à vegetação mundial. Nós temos uma grande variedade climática no mundo que, consequentemente, nós vamos ter também uma grande variedade de vegetação, já que a vegetação é considerada o espelho do clima. Aí o aluno diz: como assim, professor, o espelho do clima? É porque em cada área do globo terrestre que a gente tem uma formação climática, para essa formação climática eu vou ter também uma determinada vegetação que vai se adaptar àquele tipo de clima. Se vocês notarem, na linha do Equador a gente tem uma densidade vegetacional bem maior do que a gente vai encontrar nas regiões polares do globo. Por que isso ocorre? É porque a linha do Equador a gente tem uma incidência de luz solar bem maior do que nas regiões polares. E as plantas, gente, as árvores, elas necessitam de luz, água e calor para praticar a fotossíntese. Como a maior incidência de luz solar no globo está localizada na linha do Equador, automaticamente eu vou ter também uma grande quantidade de vegetação. À medida que eu me afasto da linha do Equador em direção aos polos, eu vou ter o quê? Eu vou ter menor incidência de luz solar e automaticamente eu vou ter uma menor concentração vegetacional. E aí, isso diz respeito à questão da latitude, né? Na linha do Equador eu tenho latitude 0, né? E eu tenho uma densidade vegetacional imensa. Nas regiões polares eu tenho latitudes altíssimas, que pode estender até 90 graus, e eu praticamente não vou ter formação vegetal, né? Mas eu ainda tenho. E é a partir dela que a gente vai começar a falar aqui agora, né? Essa vegetação encontrada no extremo norte do globo terrestre. Você olha aquela região ali, está totalmente branca, coberta por neve, né? E você me diz: e professor, e existe neve, e existe vegetação naquela região que é coberta de neve? Aí eu digo a você: sim, existe. Que vegetação é essa encontrada nas regiões polares do globo? A vegetação denominada de tundra. A tundra, gente, ela é uma vegetação típica de região polar, ou seja, a região de alta latitude, regiões extremamente congeladas. Como é essa vegetação? A vegetação de tundra, meus queridos, são vegetações rasteiras de pequeno porte. Ela é composta por dois elementos, os líquens e os musgos, né? Líquens e musgos formam a vegetação da tundra. É uma vegetação rasteira
que pode ser utilizada como alimentos para animais endêmicos daquela região, como por exemplo os alces. Alces se alimentam da tundra polar, não é? Então, ela está localizada logo acima da permafrost. A permafrost é uma região do solo que é constantemente ou permanentemente congelada. Daí o nome permafrost. Perma vem de permanência e frost de gelo. Então, a região da permafrost é a região do solo que está permanentemente congelada. Ok? Então, essa é a primeira formação vegetal que eu vou ter no globo terrestre, localizada nas áreas de altas latitudes. Não confundam a latitude com a altitude, viu? É diferente. Latitude, à medida que a gente se afasta da linha do Equador, essa latitude vai aumentando. Né? Uma outra formação vegetal que a gente tem dispersa no globo terrestre é a floresta boreal, também conhecida de taiga, ou até mesmo floresta conífera, que, diga-se de passagem, senhores, é a maior floresta do mundo. Aí o aluno diz, mas professor, eu sempre ouvi falar que a maior floresta do mundo é a floresta amazônica. Ok, eu também sempre ouvi falar sobre isso aí. Porém, esqueceram de dizer a vocês que a maior floresta do mundo, a Amazônia, na realidade, é a maior floresta do mundo heterogênea. Não é? É diferente. A taiga, ou floresta boreal, ela é a maior floresta do mundo. Ela ocupa maior extensão territorial do que a floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta do mundo, só que ela é heterogênea. Ela apresenta várias espécies vegetacionais. Essa floresta boreal, ela é a maior floresta do mundo em extensão territorial. Ela abrange o norte do Canadá, ela abrange também o norte da Europa e também abrange o norte da Ásia. Né? Ela é a maior floresta do mundo, porém ela é homogênea, diferente da floresta amazônica, que ela é heterogênea. Essa aqui ela é homogênea. Ela apresenta apenas uma espécie vegetacional, que é o quê? Que é o pinheiro. Nessa vegetação só vamos encontrar pinheiro de espécie nela. E ela é uma vegetação que recebe o nome de floresta boreal porque ela está logo abaixo do Círculo Polar Ártico e recebe os ventos boreais vindo do Polo Norte. Então ela funciona como uma barreira de sustentação da circulação de vento para impedir com que esse frio chegue com mais intensidade nas áreas de clima temperado. E aí eu tenho essa chamada floresta boreal por conta disso. Mas ela também é chamada de taiga ou floresta conífera. Apresenta uma folhagem aciculifoliada. O que é uma folhagem aciculifoliada? São folhas em formas de agulhas, meus senhores. Por que ela tem folhas em forma de agulha? Ela tem folhas em forma de agulhas para evitar o vento frio durante o outono e o inverno. Então ela o quê? Ela se adapta ao ambiente, para não sofrer nenhuma consequência durante o outono e inverno. Então ela tem essa formação vegetal, de folhas aciculifoliadas. Ok? A taiga ela também foi explorada intensamente e é até hoje pela indústria madeireira, principalmente a indústria de produção de papel e de celulose, ocasionando um forte impacto ambiental
naquela região, já que essa floresta ela tem um imenso potencial em termos de produção de celulose e de papel, e aí, consequentemente, sofreu esse grande impacto ambiental. Ok? Vamos falar agora de outra floresta denominada de floresta temperada ou subtropical. A floresta temperada ou subtropical, ela aparece em duas áreas do globo terrestre. A floresta temperada, ela aparece nas regiões entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e a floresta subtropical aparece entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Essa vegetação, gente, ela é composta de duas espécies. Quais são elas? Uma vegetação aciculifoliadas, em forma de agulhas, né? Para evitar o ar frio durante o outono e inverno, como eu falei para vocês, já que nessa região aí de clima temperado eu vou ter as 4 estações do ano bem definidas: outono, verão, inverno e primavera. E no outono e no inverno a temperatura cai consideravelmente. E por cair consideravelmente, ela vai se adaptar a esse tipo de clima, não é? Durante o outono e inverno, tendo folhas aciculifoliadas em forma de agulha. E a outra formação vegetal encontrada na floresta temperada e floresta subtropical é a vegetação caducifólia, caduca ou decídua. A vegetação caducifólia, caduca ou decídua é uma vegetação que ela perde a folhagem no período de outono e inverno para evitar a evapotranspiração e também para acumular água dentro do seu caule e suportar o período longo de estiagem em relação a essa região, além de se adaptar a essa temperatura muito baixa, diminuindo o atrito, não é, com o ar. E aí, consequentemente, eu tenho esse tipo de formação vegetal. Um exemplo dela é a sequoia, não é? A sequoia perde a folhagem durante o período do inverno, não é? Nos Estados Unidos, temos essa formação vegetal. Na Austrália, eu vou ter também o carvalho, né? Entre outras formações vegetais encontradas desse tipo de formação vegetacional. Ok? Deixa eu falar agora um pouco sobre as estepes. As estepes são formações vegetais, né, típicas de regiões que aparecem com temperaturas muito baixas também. Não é? Trata-se de uma vegetação tipicamente rasteira, predominante das áreas frias e secas, como eu falei para vocês, numa faixa de transição desértica e regiões florestais. Ou seja, a estepe nada mais é do que uma vegetação de transição. Sofre efeitos da continentalidade, apresentando verões quentes e invernos muito frios ou rigorosos. Localiza-se na região da Mongólia, por exemplo, nos Estados Unidos e também na Sibéria. Essa formação vegetal também ela é confundida com a pradaria, não é? A pradaria é muito parecida com a estepe, não é? Só que a pradaria ela tem uma formação composta basicamente por herbáceas, ou seja, gramíneas rasteiras, situadas em ambientes muito semelhantes
ao das estepes, não é? Ou seja, regiões de climas muito frios e secos também. Porém, na pradaria, a umidade é superior à das estepes, apesar de também ser região de clima seco, não é? Mas a umidade relativa é um pouco superior à das estepes. América do Sul, o índice de pluviosidade é maior e recebe o nome de pampa, não é? Então, na América do Sul tem uma pluviosidade bem maior, não é? Do que nas regiões das estepes, e aí recebe o nome de pampa, principalmente ali no sul do Brasil e na própria Argentina, não é? No Uruguai também eu vou ter essa formação vegetacional denominada de pampa ou de pradaria, não é? Mas é comum encontrar ela com o nome de pradaria, por exemplo, na região da América do Norte, onde se destaca aí o Canadá e os Estados Unidos, porque passa pelas planícies centrais do país e são regiões mais secas, né? Aí dá-se o nome de pradaria ou estepes nessa região aí da central do Canadá e dos Estados Unidos, ok? E ela é muito boa para a criação da pecuária extensiva, já que ela é formada por gramíneas, e aí o gado acaba se alimentando, né, muito da vegetação nativa da região, ok? Na aula passada eu mandei vocês fazerem a página 254, né? E aí vamos seguindo aqui para a página 255, onde fala da vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea ela recebe o nome de vegetação mediterrânea por conta do tipo climático, né, que promoveu o seu desenvolvimento, que é o clima mediterrâneo. Essa vegetação mediterrânea é muito influenciada por esse tipo de clima e está localizado entre a Europa e o norte da África e o oeste da Ásia, não é? É ali onde margeia, na realidade, o mar Mediterrâneo. Apresentam climas quentes e secos e invernos com temperaturas um pouco amenas, não é? Nem tão muito frio, nem tão muito quente, né? Mas até que faz um friozinho, sim, nessa região, se comparássemos aos frios, o frio que a gente tem aqui no Brasil, né, na região da América do Sul. Apresenta características semelhantes, né? Essa formação vegetal que aparece em outras áreas do planeta, ou seja, ela não aparece apenas nessa região onde margeia o mar Mediterrâneo. Existem áreas no planeta que tem vegetações mediterrâneas por conta de características muito semelhantes a que tem nessa região próxima ao mar Mediterrâneo, como por exemplo na Califórnia, né, na África do Sul, na Austrália. Vamos encontrar também a vegetação mediterrânea, apesar de estar distante, né, do mar Mediterrâneo, né? Mas como apresenta características muito semelhantes, né, vamos ter essa formação mediterrânea, que ela é composta por plantas arbustivas, né, pode surgir como bosque também, e árvores de folhas duras, que é típica das regiões mediterrâneas. Lá no mar Mediterrâneo eu tenho as oliveiras, né? Oliveiras são vegetações típicas da floresta mediterrânea, né? A formação vegetal vem sendo utilizada milenariamente pelo cultivo de oliveiras. Está vendo aí? Então, esse cultivo de oliveira está dentro da formação mediterrânea, né? E a criação de ovinos, como ovelhas, por exemplo, e caprinos, como cabras, também ocorre nessa região de vegetação mediterrânea.
né? Então, esse é o tipo de vegetação que nós encontramos nessa região. Eita, chuva danada começou a cair agora, né? Isso aí é o tempo, tá vendo? Eu falei para vocês na aula passada, tempo é diferente de clima. Tempo é o estado habitual, né, ou estado temporário da atmosfera. E clima é o estado permanente da atmosfera. Então, estava fazendo sol ali e de repente fechou, começou a chover. É o tempo, né? E aí por isso que a gente aqui no Brasil tem uma vegetação muito densa, por conta justamente dessa umidade relativa do ar nas áreas litorâneas, que nos traz uma formação muito densa, que é a Mata Atlântica, que a gente vai falar mais adiante dela. Vegetação de altitude agora, vamos falar, né? A vegetação de altitude, ela ocorre numa região onde eu tenho cadeias de montanhas, né? A variação de altitude provoca mudanças climáticas, né? O que interfere na adaptação da fauna e também na flora, né? Essa formação, ela vai mudando de acordo com como a gente vai subindo a montanha. Ela é mais densa nas áreas onde eu tenho menor altitude, e nas áreas de maior altitude ela vai apresentar uma vegetação mais rala, né? Onde vai aparecer aí a chamada tundra alpina, né? A tundra alpina apresenta as mesmas características que eu vou encontrar lá na tundra das regiões polares, que vegetação rasteira formada por líquens e musgos. Então, essa região ela vai apresentar animais que são adaptados aos terrenos muito acidentados, como por exemplo as lhamas, né? Na região da Península de Yucatán, no México, né? Eu vou ter esse tipo de animal, ou até mesmo nos Andes, né? Vai apresentar esse tipo de animal que adapta a esse terreno íngreme, né? Esse terreno acidentado. Ok? Vamos agora falar da vegetação desértica, que eu acho errôneo a gente falar essa denominação para o clima desértico, porque a expressão deserto está associado à ausência de vida humana. Então, se eu falar da vegetação desértica, o livro se refere ao deserto quente, mas existem desertos frios também, não é? Nas regiões com ausência de vida humana, por exemplo, nas áreas polares, eu tenho os desertos congelados, porque não tem concentração de vida humana. Então devia ser citado nessa área aí a vegetação encontrada nas regiões polares, que é a tundra. Mas como o livro se refere, não só esse livro, mas outros livros que tem dentro da geografia, aos desertos quentes, né? Vamos falar basicamente dessa vegetação desértica, né? De climas quentes, que aí a vegetação desértica ela é adaptada a um clima árido, né? E essa vegetação desértica ela é composta por plantas xerófilas ou xerófitas, né? Que vivem com ausência de abundância de chuva, né? Ou seja, eu tenho uma certa quantidade de chuva na região desértica, em termos de em torno de 250 milímetros de chuvas anuais, que essa pouca quantidade de chuva que cai nas regiões desérticas, a vegetação ela consegue captar essa água, acumulando-as no seu caule, e aí, consequentemente, ela suporta esse período de estiagem prolongada, não é?
e aí, consequentemente, ela vai mantendo o bioma e a biodiversidade da região desértica. Que vegetação é essa? É a vegetação xerófila, da família das cactáceas, como o cacto, o mandacaru, o mamereiro, a coroa de frade. São vegetações típicas de regiões desérticas, não é? São vegetações que suportam as altas temperaturas, onde eu vou ter também escassez de chuvas. Eita, que essa hora da manhã dá um sono danado, acaba ficar abrindo a boca, complicado. Já as savanas, ela vai aparecer também em outras áreas do globo terrestre, apesar de ela ser típica da África mundial. Essa vegetação, ela, no Brasil, era chamada de cerrado. O cerrado, ela está localizada no centro-oeste brasileiro. Por que não chama de savana? Porque é uma palavra que vem justamente das regiões africanas. Mas as características da savana é a mesma do cerrado. Quais são as características da savana? Árvore com casca grossa, troncos e galhos retorcidos, presença de espinhos, folhas raquíticas, e aí ainda tem a presença de gramínea. É justamente a gramínea que vai diferenciar a savana da caatinga nordestina. Na caatinga nós não vamos ter a presença de gramíneas. Na caatinga, de forma alguma, você vai apresentar a presença de gramíneas diferente da savana. Vegetação surge nas áreas tropicais do globo. Savana eu vou ter ela nas áreas tropicais menos úmidas, com 2 estações do ano distintas, uma seca e outra chuvosa. Por isso, nessa região eu vou ter a presença de gramíneas, o que na caatinga não tem, devido à aridez existente na região. Então eu tenho um terreno extremamente árido na caatinga nordestina, que vamos falar mais adiante. Situa-se entre as florestas tropicais e os desertos. Então, a savana africana, ela está entre a floresta do Congo e o deserto do Saara. Relacionado-se ao clima quanto ao tipo de solo, que é um solo arenoso e pobre. Suas formações vegetais constituídas por arbustos que atingem em torno de 2 a 3 metros de altura, espaçado com predomínio de vegetação herbáceas, isoladas com tufos ou não. Quando eu falo de herbáceas, são as gramíneas, ou até mesmo capim, que não vai ter nas regiões da caatinga nordestina. Nas savanas encontram-se espécies com casca grossa, troncos e galhos retorcidos, folhas raquíticas e cerosas. Quando eu digo cerosas, porque apresenta uma cera na sua folha, raízes longas que precisam de aprofundar-se bastante no solo até encontrar água no lençol freático. Uma vez que os solos não conseguem reter uma certa umidade devido à areação que existe nesse solo, ou seja, um solo muito aerado, e aí muito poroso, e aí a água, quando bate, ela penetra muito rápido até chegar no lençol freático. Assim, enquanto as florestas tropicais, elas são extremamente densas, essa aqui ela não chega a ser tanto densa assim quanto as florestas equatoriais, mas tem uma biomassa muito grande, ou seja, grandes espécies vegetacionais nessa região da savana, onde eu vou ter aí animais de grande porte, como
elefantes, girafas, rinocerontes, né? São animais endêmicos da savana, né? E aí quais são as outras denominações que eu tenho da savana dispersas no mundo afora? Na África é chamado savana, né? No Brasil é chamado cerrado, como eu falei para vocês. Na Venezuela é chamada como llanos, né? Os llanos é chamado essa vegetação na Venezuela. E na Índia é chamado de jungle, né? O jungle é chamado na Índia essa formação vegetal, ok? Deixa eu falar agora sobre a floresta equatorial. Floresta equatorial, claro, como o próprio nome já diz, são vegetações ou florestas encontradas próximas à linha do Equador, onde vou ter temperaturas muito elevadas e uma umidade relativa do ar também muito elevada. Essa associação vai me trazer uma vegetação extremamente densa, né? Ou seja, fechada, e com uma grande quantidade de espécies vegetacionais, né? Então, isso está adaptado justamente à condição de luz e calor, além da evapotranspiração vegetacional, que vai, consequentemente, me promover uma condição de grandes quantidades vegetacionais nas áreas equatoriais do globo, né? Eu vou ter a floresta amazônica, né, que é um exemplo dessa floresta equatorial, pois recebe o nome de floresta amazônica apenas a área que compõe o Brasil por conta do estado do Amazonas, né? As áreas circunvizinhas, como na própria Bolívia, né, na Venezuela, eu tenho a chamada floresta equatorial, que é um prolongamento da floresta amazônica. E aí eu tenho como característica densa, latifoliada, heterogênea e perene, né? Densa porque é fechada, latifoliadas, folhas largas, heterogênea, várias espécies, e perene porque ela é verde o ano todo. Apresenta árvores extremamente altas que podem atingir até 60 metros de altura, como por exemplo o ipê e o cedro. O ipê é a árvore símbolo da região amazônica, né? Então, essa vegetação é típica da floresta equatorial. Foi muito impactada, está sendo fortemente impactada pela ação antrópica, né? Onde a sua exploração de forma irregular está causando fortes impactos ambientais por conta do potencial que ela tem de produzir madeira, e aí boa parte dessa madeira é voltada para a construção civil, né? E aí, consequentemente, acaba sofrendo esse impacto ambiental muito forte dessa floresta amazônica, ok? Floresta tropical, que também é um exemplo da floresta amazônica, é muito parecida, por exemplo. É comum dos climas tropicais, onde predomina o solo argiloso e retenção de maior umidade de água. Por isso eu tenho uma vegetação também densa, né? Então, nesse solo, ele vai ser diferente do solo encontrado na região equatorial. O solo argiloso ele vai reter mais água do que na área equatoriais, né? Na floresta tropical é semelhante que uma floresta equatorial, como eu falei para vocês, é muito parecido, né? Árvores de médio e grande porte, uma rica biodiversidade, uma das maiores, né, do planeta, né? Proporcionalmente mais rica que a floresta amazônica. Ou seja, eu tenho bem mais espécies vegetais e animais dentro da Mata Atlântica, apesar de ter sido fortemente impactada pela ação antrópica, proporcionalmente falando, do que na floresta amazônica,
a biodiversidade é bem maior. Não é? Como situava-se numa área urbana, né, uma área de conquista pelos portugueses do período colonial, essa vegetação ela foi muito impactada e foi praticamente reduzida a uma área em torno de 5 a 8% da cobertura vegetal nativa. Não é? Então, sofreu esse grande impacto ambiental, né, por conta da sua localização, que está em uma área muito exposta ao crescimento urbanístico. E aí, a pouca formação vegetal que nós temos hoje dessa floresta tropical, aqui no Brasil chamada de Mata Atlântica, né, ou de vegetação de mares de morro, segundo os estudos de Aziz Abissaber, né, que é um geógrafo muito importante, ela acabou sofrendo esse impacto ambiental e está localizada nas APAs e nas APPs. O que são APAs? Áreas de Preservação Ambiental. E APP, Área de Preservação Permanente. Né? Consequentemente, ela ainda tem alguns resquícios dessa formação vegetal. Né? Mas aos poucos ainda vem sofrendo um certo impacto ambiental em algumas regiões por conta desse crescimento da urbanização no Brasil. Vamos falar agora da sustentabilidade, ou seja, dos impactos ambientais e também do que está se fazendo para a recuperação de algumas florestas, não é, que sofreram grande impacto ambiental no globo terrestre, que, graças a Deus, alguém está fazendo alguma coisa, né, para melhorar, né, essa condição ambiental. Na segunda metade do século XX foi marcada pela atenção das questões ecológicas. A primeira reunião foi voltada para combater o aspecto ambiental e foi organizado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, no ano de 1972, em Estocolmo, na Suécia. Em 87, foi publicado O Nosso Futuro Comum, um documento elaborado pela ONU com o objetivo de aprofundar o debate sobre o crescimento econômico e a necessidade da preservação ambiental. Foi difundido o conceito de desenvolvimento sustentável. Podemos diminuí-lo como desenvolvimento econômico capaz de garantir necessidades de matéria-prima e da geração atual, sem que se comprometa a disponibilidade de recursos para a futura geração. Ou seja, tem que se trabalhar de forma sustentável para que nós perpetuaremos a nossa espécie humana e também a perpetuação da espécie vegetal e animal dispersa no mundo. Em 92, na cúpula da Terra, né, aqui no Brasil, houve uma conferência ambiental criada pela ONU, né, chamada de Rio 92 ou Eco 92. Foi a Conferência das Nações Unidas pelo Meio Ambiente, né, e Desenvolvimento, criando na realidade alguns documentos, né, como a Agenda 21, que é um documento importantíssimo para diminuir os impactos ambientais na virada do século para o século 21. Por isso o nome de Agenda 21. Mas que infelizmente poucas empresas, né, poucas indústrias desenvolveram essa Agenda 21. Para você ter ideia, até o ano de 2002, aqui em Pernambuco, né, apenas uma empresa, né, que não falha a memória, e salvo engano, mas apenas uma empresa estava utilizando a Agenda 21, que foi a Tintas Coral, né, que eu fui até fazer uma visita lá na época. Né, ela era a única até então estava sendo feita a utilização da Agenda 21. Elas trabalhavam de forma sustentável. Até boa parte da água que eles utilizavam lá na produção de tinta
era reutilizada, né? A água que se usava no banheiro, a água que se usava para lavar prato, né? Processo de higienização do ser humano e dos utensílios era reutilizado para a produção de tinta, né? É por isso que a tinta coral ela tem um certo odor, um certo cheiro de benzeno, porque eles fazem o tratamento da água, mas a água ainda fica com um certo cheiro. Aí ele bota o benzeno para matar as bactérias e maquiar aquele cheiro da água putrificada na realidade. E aí, consequentemente, eles utilizam essa água para a fabricação da tinta que você pinta a sua casa, né? Diferentemente de algumas empresas de tinta que não utilizam, fazem a reutilização da água, que usam água potável, e aí, consequentemente, essa tinta ela não vai ter cheiro, né? E que vai estar degradando mais o ambiente do que aquela com cheiro, né? Que é o tinta coral. Porque não está utilizando água potável, sim água de reutilização, né? Então, a Cúpula da Terra, em 92, criou-se essa Agenda 21, que foi de suma importância, né, para a questão ambiental, né, para o meio ambiente como um todo, que se brigam tanto, né, para diminuir esses impactos ambientais que nós temos de espécies no mundo, por conta meramente das questões ligadas ao capitalismo, ao dinheiro, né? Apesar dos avanços das discussões, ainda hoje apresentam fatos de destruição ambiental, claro que por conta do capitalismo, né? Com derramamento de óleo nos oceanos, aumento da poluição atmosférica, queimadas, né? Entre outros impactos ambientais que vêm ocorrendo devido a esse desenvolvimento econômico no mundo, né? O que é uma coisa extremamente inaceitável, né? Porque no final quem vai pagar o pato somos nós, né? E os nossos filhos e netos, se assim chegaremos lá, né? Eu espero que sim. Então, queridos, esse capítulo a gente vai encerrar aqui, e aí vocês vão responder nas suas casas. Além daquela página que eu passei na semana passada, vocês vão responder da página 261 até a 264. Ou seja, pouquíssimas questões vocês vão responder que está referente a esse conteúdo, né, abordado agora. Espero que vocês façam com responsabilidade, né, lendo as questões, analisando-as da melhor forma possível, né? E aí, quando a gente tiver ao vivo em sala de aula, nós iremos corrigir todo o exercício de vocês, ok? Não quero ver ninguém estilando, dizendo, o senhor está copiando demais, o senhor está escrevendo demais. A gente tem que fazer a correção desse livro de vocês, né? A gente vai ter muito trabalho a fazer. Se Deus quiser, bem em breve, nós estaremos juntos, né, para fazer tudo isso aí e colocar nosso livro todo em dia, corrigido, bem bonitinho. E para você dizer à sua mãe, completamos nosso livro, tudo feitinho, e valeu a pena a senhora ter gasto seu dinheiro com ele. Porque não só completamos, como também aprendi o que tinha no livro, né? Isso vai mostrar toda a competência do professor e da escola dinâmica e também a responsabilidade que ele tem com os seus alunos e com os pais dos alunos, não é? Então é muito importante, né, que tenhamos essa competência e essa preocupação com vocês, não é? E que a gente vai conseguir, com certeza, concluir esse livro da melhor forma possível. Então eu vou dar uma paradinha aqui para tomar um copo d'água. Já já a gente volta com o capítulo 11 do nosso livro, né, para nós concluirmos este dia de hoje. Um abraço para vocês, meus queridos.